Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de ir para o caso de hoje, eu vou pedir que você curta logo esse vídeo no início e que você se inscreva no canal, que assim você me ajuda bastante. E vamos para o caso de hoje. Hoje vamos falar sobre uma jovem chamada Mary Vincent, que na época em que o fato aconteceu, ela tinha apenas 15 anos de idade. Sua família era composta por seus pais e outros 6 irmãos. Eles moravam em Las Vegas e os seus pais, eles eram trabalhadores dos cassinos. A Mary tinha problemas na escola, às vezes fugia de casa para ficar com o namorado. Ela dava esses problemas sim para os pais que eles tinham que lidar. E certa vez a sua irmã, ela chega em casa e fala para Mary: Mary, o papai está chegando e ele está muito bravo com você. A Mary, pensando ali numa possível briga ou alguma confusão com seu pai, ela pensa imediatamente em fugir de casa e sair de lá. Saindo de casa, ela passa a morar algum tempo com o namorado, depois ela passa a morar no carro do namorado. Ela não tem pra onde ir, ela fica peregrinando nos lugares. Certa vez ela decide que ela vai visitar o avô dela, ele morava em outro estado, até que no dia 29 de setembro de 78 ela estava em Berkeley, no estado da Califórnia, e ela estava em pé ali com outras pessoas ao lado dela e cada um com a sua plaquinha, com o seu destino na plaquinha, pois eles estavam esperando por caronas de pessoas desconhecidas, então eles ficavam com as plaquinhas ali para ver se alguém parava e oferecia uma carona. Até que um homem parou ao lado dela, e esse homem estava dirigindo uma van azul. Ele disse que estava indo para Reno, uma cidade numa direção totalmente oposta de onde ela queria ir. Ela queria ir para a cidade de Corona, que é uma cidade bem grudada com Los Angeles. Até que ele fala que tudo bem, ele aceita levá-la até Los Angeles e isso já ajudaria muito ela, pois já seria 90% do caminho andado, digamos assim. As outras pessoas que estavam ali próximo a Mary, elas acharam algo estranho nesse homem, alguma coisa ali não parecia certa. E essas pessoas disseram que não, era melhor ela não ir com esse homem para ela esperar outra carona. Mas a Mary, ela disse que ela estava muito cansada e ela não pensou direito, ela não achou que tivesse nada de errado com esse cara e ela entrou na van dele. Ela seguiu viagem com ele, era um homem de 51 anos de idade chamado Lawrence Singleton. Ele era mais conhecido como Larry e era um marinheiro mercante. Ele havia se divorciado recentemente da sua segunda esposa e ele tinha uma filha também, mais ou menos da idade da Mary, no qual ele não se dava muito bem. No decorrer da viagem, que seria longa, eu vi ali no mapa, seria mais ou menos umas 6 horas de viagem para Berkeley até a cidade de Corona. Até que no meio dessa viagem, a Mary, como ela disse que estava cansada, depois em entrevista, ela acabou tirando um cochilo. Depois de certo tempo, ela acorda desse cochilo e ela percebe que o caminho estava diferente, era um caminho que ela não conhecia. Ela então fala pro Larry que ele está no caminho errado e que ele sabe disso, que era para ele corrigir imediatamente a rota. Larry, ele calmamente se desculpa, ele sempre super calmo na viagem, ele fala: não, tudo bem, realmente eu errei, mas eu já vou voltar para a rota. E realmente ele pega um caminho como se ele fosse dar um retorno. Pouco mais adiante, depois desse episódio, ele fala pra Mary que ele precisa muito parar para fazer xixi, então eles encostam o carro. O Larry sai do carro como se ele fosse pro banheiro e nisso a Mary decide que essa é a hora correta para ela se levantar e esticar um pouco as pernas. Nesse momento, Larry a agarra por trás e a atinge com uma marreta, impedindo qualquer plano de fuga da Mary. Depois disso, ele a leva para dentro da van, ele amarra suas mãos para trás e aí começa todo o pesadelo da Mary. As agressões sexuais começaram ali. Depois de tudo isso, ele estava sem roupa, e sem roupa mesmo, ele decide ir para o volante do carro e ele segue em direção a um canyon. Ele para lá, é uma área isolada, e o pesadelo se repete de novo e de novo durante toda a noite. E durante a noite também ele forçava a Mary a ingerir álcool, então ela não tinha muita consciência.
Mesmo aterrorizada e muito exausta, a Mary disse que ela suplicou pela sua vida, que ela pedia repetidamente para ele libertá-la, que ela não contaria a ninguém, que tudo o que ela queria era ficar viva e ficar livre dele. Mas, é claro, Larry não deu ouvidos a ela e o pesadelo continuou durante a madrugada. Até que a noite já estava indo embora, já estava começando a querer clarear o dia. E aí o Larry, eles não estavam dentro da van, foi tudo fora da van que aconteceu. Até que quando ele percebe que o dia já está querendo surgir, ele volta para a van, ele pega uma caixa de ferramentas e volta em direção a Mary. Enquanto ele pega um machado nessa caixa de ferramenta, ele vira para Mary e fala: "Você quer liberdade? Então eu vou libertá-la." E ele começou a golpeá-la nos cotovelos. Primeiro foi no cotovelo esquerdo, depois a Mary tentou segurar e empurrar ele com a sua outra mão, mas ele era mais forte e ele voltou e a golpeou de novo no seu outro cotovelo. Ele atingiu os 2 cotovelos. Quando ele terminou esse ataque, ela já estava sem os seus membros. E o Larry achou que ela já estava sem vida, mas não, ela estava viva e estava consciente. O Larry não sabia disso, então ele pegou a Mary e a jogou de um penhasco de mais ou menos 9 metros de altura e deixou ela lá mesmo e foi embora. Mary estava muito debilitada, estava perdendo sangue e ela sabia que ela tinha pouco tempo. Ela arranjou forças de onde ela nem sabia que era possível. E o que ela fez foi tentar se erguer. Ela cobriu seus cotovelos com a terra, a sujeira que tinha ali, para ver se parava de sair mais sangue dela. E ela começou a subir todo o penhasco. Ela estava sem roupa já, ele tinha deixado ela sem roupa. Ela estava toda coberta de sangue. E ela conseguiu subir todo o penhasco e ir em direção à estrada. Ela foi guiada pelo som da estrada para poder pedir ajuda. Uma vez na beira da estrada, ela começou a fazer sinal desesperada para ver se alguém que passasse por lá parasse para ajudá-la, até que um conversível vermelho passou por ela, mas eu não sei, eles devem ter ficado assustados, não sei o que passou na cabeça deles, mas a pessoa desse carro desacelerou para ver e depois foi embora com tudo, deixando a Mary sozinha. Mas logo em seguida veio a sua salvação. 2 turistas que estavam em um carro, eles estavam perdidos. Eles passaram pela Mary, viram a situação dela e ela estava suplicando por socorro. Eles a pegaram rapidamente e a cobriram com um cobertor. E eles foram imediatamente correr por ajuda. Mary sobreviveu. Nos dias que se passaram, Mary deu uma descrição perfeita do seu agressor à polícia. Foi tão perfeita que ele foi reconhecido pelo seu vizinho. O vizinho do Larry reconheceu ali o retrato falado, o denunciou para a polícia e no dia 9 de outubro ele foi preso. Depois desse episódio, a sua vida mudou completamente. A sua família não sabia como lidar com a situação, não sabia como lidar com a nova deficiência da filha. E isso deixava a Mary um pouco frustrada. O julgamento aconteceu no dia 29 de março de 1979 e Larry foi sentenciado por inúmeros crimes, sendo condenado a pouco mais de 14 anos de prisão por conta das leis da época. Esse era o máximo. Larry insistia que Mary era uma prostituta, ele negou ter feito qualquer coisa com ela, mas aí Mary levantou seus braços e mostrou as próteses para o júri, o que foi o suficiente. Mary testemunhou contra Larry e após ele terminar de testemunhar, Mary estava saindo do tribunal e teve que passar por ele, a poucos centímetros de distância, e ela o ouviu dizer: "Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou terminar o trabalho." Mary vivia com medo, ela tinha medo de sair de casa, ela não vivia uma vida tranquila e ela ainda teve problema com os pais que não a aceitavam. Como eu disse, eles não souberam lidar com a Mary. Então o que ela fez foi terminar os seus estudos e em seguida ela saiu da casa dos pais e foi tentar a vida sozinha mesma. Ela não tinha muitas condições, mas ela achou que era melhor ela viver sozinha do que com a família.
Quanto ao Larry, ele ficou por pouco mais de 8 anos na prisão. Ele saiu por conta do seu bom comportamento, e essa notícia de que ele havia saído da prisão foi como uma bomba não só para Mary, mas também para os populares da região. Eles não aceitavam que isso pudesse estar acontecendo. E o dia em que a Mary ficou sabendo que ele estava livre foi no dia do seu casamento, quando um convidado, não sei o que deu nessa pessoa, ele resolveu contar no dia do casamento dela que o Larry estava solto. A Mary, que sempre teve traumas muito grandes, ela tinha medo de sair de casa e de repente ela fica sabendo assim, no dia que era para ser o seu dia mais feliz. Ela se casou no ano de 87 com um paisagista de 26 anos de idade e ela já tinha um filho chamado Luke. Pelo menos nesse mesmo ano, a lei de Singleton seria aprovada para criar sentenças mais rígidas e que não houvesse nenhuma libertação antecipada em crimes envolvendo tortura. Depois da soltura de Larry, ela passou a reviver todos os seus medos e pânicos. Ela chegou a viver escondida mesmo com seguranças, pois ela tinha muito medo que ele voltasse para cumprir aquilo que ele tinha dito no ano do julgamento. Larry não era aceito em nenhuma cidade do estado da Califórnia, todos o rejeitavam, até que ele conseguiu uma autorização de morar dentro de um trailer com base na prisão de San Quentin, no mesmo estado. Era uma liberdade condicional e ele tinha toque de recolher e a vigilância dos guardas. Algo curioso também era que enquanto o Larry estava preso, ele mandava cartas para o advogado da Mary, cartas ameaçadoras. Mesmo assim, isso não era o suficiente para deixá-lo preso. Algum tempo depois, com a Califórnia não sendo nada acolhedora, Larry resolve voltar para seu estado natal, da Flórida, onde foi preso em 1990 por um roubo. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas não cumpriu nenhuma fração disso. Em 1997, ele tentou tirar sua vida e algumas semanas depois foi mais uma vez preso, depois que um pintor o viu atacando uma mulher através de uma janela enquanto passava a caminho de casa. Esse pintor entrou em contato com a polícia e eles chegaram ao local pouco depois para encontrar uma cena terrível. Larry estava coberto de sangue e sua vítima, uma profissional do sexo que ele havia contratado, chamada Roxanne Hayes, estava sem vida em seu sofá. Ela havia sido golpeada repetidas vezes por uma faca. Roxanne era mãe de 3 filhos. Mary soube do caso, ela estava reclusa, mas ela encontrou forças para enfrentá-lo novamente no tribunal. Ela testemunhou durante a fase de penalidade de seu julgamento em fevereiro de 98 para que o júri não lhe desse nenhuma chance de ser libertado, e ela fez isso pela vítima, que não pôde sobreviver. Finalmente, dessa vez, em 14 de abril de 98, o Larry foi condenado à pena de morte no Tribunal da Flórida. Ele já tinha 71 anos de idade. Poucos anos depois, em 28 de dezembro de 2001, Larry morre em um hospital prisional da Flórida em decorrência de um câncer aos 74 anos de idade. A esse ponto, Mary já tinha 2 filhos e estava no segundo casamento. Ela tinha 38 anos de idade e ela disse que não está totalmente satisfeita, mas depois de perceber que os seus filhos estavam aliviados, ela respirou fundo e disse: "Isso é o suficiente." Mary se tornou uma artista desenhando quadros com suas próteses e desenhando fotografias por encomenda. Na época, ela também recebia um auxílio do governo por invalidez no valor de $600. Mary hoje tem 59 anos e prefere viver isolada sem aparecer na mídia. Seus 2 filhos já estão adultos e ela não está mais casada. Mary prefere assim. Suas próteses não são tão modernas, pois são incrivelmente caras, e por isso ela mesma cria suas próteses. A Mary, desde muito jovem, sempre sonhou em ser uma dançarina, mas por conta de seus ferimentos e das várias cirurgias que ela teve que fazer, ela teve que retirar algumas peles da sua perna, enfim, teve que fazer vários procedimentos que a impossibilitaram de fazer o que ela mais amava, mas ela transferiu essa paixão para a arte, sendo hoje uma artista incrível, mas que vive reclusa e prefere assim.
Bom, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do like e de se inscrever no canal. E eu vejo você na semana que vem.